Você conhece alguém que está com diarreia por bastante tempo, que de vez em quando tem muco nas fezes? Já ouviu falar de retocolite ulcerativa ou colite ulcerativa? Então presta atenção nesse vídeo porque é disso que nós vamos falar. Retocolite ulcerativa, o que é, quais os sintomas, como é feito o diagnóstico, o tratamento e algumas dúvidas frequentes. A retocolite ulcerativa é um problema muito mais comum do que as pessoas imaginam. Trata-se de uma inflamação crônica do intestino grosso ou o cólon, como nós chamamos no termo na medicina. Daí o nome colite ou retocolite. Ela pode iniciar em qualquer idade, mas normalmente por volta dos 15, 18 anos. Tem alguns pacientes que manifestam na idade mais velha, aos 60 anos, por exemplo. E quando você deve suspeitar desse problema? Os sintomas variam de acordo com a gravidade do quadro. Então vamos destacar os mais comuns. Primeiro, aumento do número de evacuações. A pessoa passa a ir várias vezes no banheiro durante o dia. E nos casos mais graves, pode ir mais de 10 vezes ao dia. É comum também idas ao banheiro no período noturno nessa doença. Segundo sintoma, sangue nas fezes. O sangue normalmente é visto na privada, na bacia, junto com as fezes. Sangue que é visto só na higiene, na passagem do papel higiênico, em geral está relacionado a problemas na região do ânus, como hemorroidas e fissura anal. Terceiro sintoma, dores em cólica no abdômen. Quarto, o muco, que é como um catarro, como se fosse um catarro de uma tosse, misturado às fezes. Nos casos mais graves, em função daquele sangramento, leva a anemia, emagrecimento, desidratação, febre, dores nas articulações, alterações na pele e também nos olhos podem acontecer. Até mesmo a perfuração do intestino pode acontecer, levando a quadros de dor de barriga muito intensos, que levam muitas vezes os pacientes a procurar atendimento até no pronto-socorro. Se você tem retocolite, pode não apresentar todos esses sintomas. Você vai ter alguns desses sintomas e nem sempre todos ao mesmo tempo. Isso leva a uma dúvida comum. Quadros de diarreia causados por viroses são muito mais frequentes que retocolite e apresentam alguns desses sintomas que a gente comentou. Então, quando eu vou suspeitar de um quadro mais agudo ou de um quadro crônico como a retocolite? Você deve reparar também nos sintomas e também na duração dos sintomas. Os quadros de diarreia causados por viroses são problemas agudos e que por isso duram alguns dias, dificilmente algumas semanas. Já na retocolite, a duração é de normalmente mais de 3 meses, mantendo com alteração do intestino. Pode ocorrer também dos sintomas irem e voltarem, ou seja, serem intermitentes, e esse processo demorar alguns meses. Melhorar por um tempo e depois voltar com aqueles sintomas novamente. Nem sempre é fácil essa diferenciação. Então, na presença dos sintomas, você deve procurar um médico para o correto entendimento do seu problema. E como a gente faz o diagnóstico da retocolite ulcerativa? O médico vai considerar sua história clínica e vai provavelmente solicitar alguns exames, como, por exemplo, exames de sangue e alguns exames de fezes. O exame mais importante, a avaliação da colite, é a colonoscopia, que é a introdução através do ano de uma câmera no interior do intestino, que vai avaliar a área inflamada e realizar biópsias daquelas regiões inflamadas. Essas biópsias são então avaliadas no microscópio e daí é possível muitas vezes se fazer o diagnóstico mais preciso. Esse exame é considerado um exame invasivo, porque exige um preparo do intestino, porque o médico, ao colocar a câmera dentro do intestino, ele precisa enxergar a situação da parede. Então, não pode haver fezes ali sujando, porque o médico não vai conseguir realizar um diagnóstico preciso. Casos de colite em atividade muito intensa não podem ser submetidos à colonoscopia naquele momento, pelo risco de perfuração do intestino, a não ser que isso seja extremamente necessário. Outros exames, como radiografia de abdômen, tomografia, também podem ser utilizados. Principalmente nos casos graves, eles vão ajudar o médico a correlacionar a informação clínica com os exames. Uma vez que é feito o diagnóstico, qual o tratamento? Então, a retocolite não tem cura, mas os medicamentos controlam a doença de modo muito efetivo, especialmente para os casos leves e moderados, que felizmente são a grande maioria. Os medicamentos podem ser utilizados na forma de comprimidos, supositórios,
ou medicamentos que são feitos através de injeções na região subcutânea ou medicamentos que são feitos por injeções na veia. Sendo comum utilizar todas essas formas, comprimidos, supositórios, injeções, por algum tempo pelo menos. O tratamento se baseia no uso desses medicamentos porque eles combatem a inflamação do intestino grosso. Além de combater a inflamação, alguns outros medicamentos que são utilizados também na doença de Crohn diminuem a resposta inflamatória por serem imunossupressores, o que coloca os pacientes com risco de tuberculose, que precisa ser avaliada de tempos em tempos. Antes de iniciar esse tratamento, portanto, é importante avaliar essa questão do risco de você ter o que a gente chama de tuberculose latente, uma tuberculose escondida. A doença na gestação também pode ser tratada, cabendo ao médico decidir qual a opção adequada. O estresse também piora os quadros ou faz os sintomas voltarem. E estratégias de combate ao estresse são muito importantes para o controle da doença, seja através da realização de esportes com frequência, meditação, psicoterapia ou até mesmo, em alguns casos, o uso de medicamentos psiquiátricos. Todas essas são ótimas opções para o controle desse aspecto do estresse, que, como nós falamos, está muito relacionado à doença. Em relação à dieta, é uma pergunta que sempre fazem. O importante é dizer que não existe uma recomendação da dieta específica para esta doença. A recomendação da dieta específica para aquele paciente é individual. Não há uma dieta que resolva todos os sintomas. Mas algumas substâncias, alguns alimentos podem piorar a diarreia no momento em que o paciente já está com diarreia. Álcool, cafeína, por exemplo, chocolates, doces, tendem a piorar os sintomas e, portanto, devem ser evitados assim na fase aguda. Além desses alimentos, folhas e frutas podem também, nos casos mais graves, atrapalhar o resultado do tratamento. Nos casos mais graves, em que o tratamento clínico não está apresentando o resultado esperado, pode ser indicado o tratamento cirúrgico, que inclui a retirada da parte afetada do intestino e até mesmo de todo o intestino grosso, do cólon, como nós falamos lá no começo. Essa situação pode ocorrer em até 1/3 dos casos e tem altas taxas de sucesso. Entendido o que é a doença, os sintomas, o diagnóstico e o tratamento, tem mais 3 aspectos que eu gostaria de destacar. O primeiro é: qual a causa da doença? Quem tem mais risco de ter a doença? A medicina não sabe a causa da doença ainda, mas vale ressaltar que o uso de antibióticos aumenta o risco do aparecimento dessa doença, além de outros fatores ambientais. Segundo, o risco de ter câncer ele é maior para pacientes que têm a retocolite por 10, 15 anos, pois eles desenvolvem esse risco mais alto de câncer de intestino. E esse risco aumenta se a doença estiver descontrolada, ou seja, se os sintomas estiverem sempre presentes. Isso significa, então, que o uso dos medicamentos, deixando a doença sob controle, diminui esse risco. Mesmo assim, pacientes com retocolite farão mais colonoscopias do que uma pessoa que não tem retocolite ao longo da vida, mesmo que não estiverem com esses sintomas por conta deste risco. Terceiro, a diferença entre a retocolite e a doença de Crohn. A retocolite ulcerativa e a doença de Crohn são conhecidas como doenças inflamatórias intestinais com sintomas semelhantes, o que pode dificultar o diagnóstico. A principal diferença é que a doença de Crohn pode afetar todo o trato digestivo, da boca até o ânus, enquanto a retocolite se restringe ao intestino grosso e ao reto. Para finalizar, a gente quer reforçar que a retocolite pode ter um forte impacto na qualidade de vida das pessoas e, apesar de ser uma doença crônica de difícil controle, tem tratamento com boas taxas de sucesso, seja pelo tratamento clínico ou pelo tratamento cirúrgico, principalmente se estiver nas mãos de uma equipe multidisciplinar, com médico gastroenterologista, o cirurgião do aparelho digestivo, proctologista, em conjunto com as equipes de psicologia, enfermagem, nutrição, dentre outras. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda: educação em saúde. Trazer informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.